Eram-se ovelhas juntas no aprisco, eram-se ovelhas que o pastor cuidou. Essa você conhece, né? Eu sou o pastor França e quero cantar essa música no final. Mas eu quero contar a história dessa música. Essa música, apesar de ser uma das músicas mais conhecidas, mais cantadas no Brasil, uma das músicas que mais vendeu disco na época. Na época eu tinha, na década de 70, final da década de 70, 80, 90, eu tinha livraria na Conde Sarjeda, eu sou um dos fundadores lá da Conde Sarjeda, e na época, no final da década de 70, o Oséias gravou essa música. Ele já tinha gravado Um Passo Só, que fez muito sucesso. E ele gravou essa música, Sem Ovelhas, através da gravadora Estrela da Manhã, com o Matheus Zienzi, que foi um grande marqueteiro, cantor, dono da gravadora Estrela da Manhã, dono da rádio Morumbi, da Rádio Difusora de Londrina, onde eu fiz programa nessas duas rádios durante muito tempo. Eu fiz programa e nessa época o Oséias gravou Sem Ovelhas. E acontece que em seguida dele ter gravado essa música, ele sofreu um acidente. E o Matheus Zienzi, muito inteligente, aproveitou o fato do acidente para pedir oração na rádio. Orem pelo cantor José de Paula. E ele sofreu um acidente e aí tocava a música dele. E a música era Sem Ovelhas. Sem Ovelha arrebentou, como a gente diz, né? Foi um dos discos mais vendidos. Os discos mais vendidos da história da música evangélica foi Sem Ovelhas, não pela ordem, não foi o primeiro. Talvez o primeiro tenha sido Obra Santa do Espírito. Pingo de Gente, na época, com a Vaninha. A Vaninha era menininha, né? Eu cantei no casamento da Vaninha. É uma honra para mim ter cantado no casamento dela. Aí vem o primeiro disco, esqueci o nome agora, dos Vencedores por Cristo, né? E qual foi um outro que foi? O Arrebatamento da Igreja. Tá? Esses foram os discos mais vendidos na história da música evangélica no Brasil. Até hoje não se bateu recorde. Acontece que surge José de Paula com Sem Ovelhas. Esse hino foi escrito pelo pastor Juan Romero. Pastor Juan Romero, ele nasceu em 1929 na cidade... Meu Deus, esqueci o nome da cidade homem, Monterrey, lá no México. Ele é mexicano e ele nasceu em Monterrey em 1929. Pastor Juan, aos 7 anos de idade, ele começou a seguir a Jesus, conheceu o Evangelho e tornou-se um pastor muito conhecido, muito amado. E um dia, na cidade de Luque, ele tinha uma igreja onde ele tinha um programa de rádio muito famoso na época. Era uma vez só por semana, mas era um programa de rádio muito, muito bom. E o pastor Juan tinha um membro da sua igreja que se chamava Ricardo. O Ricardo era daqueles membros assíduos, não perdia um culto. Quarta-feira estava lá, domingo de manhã estava lá, domingo à noite estava lá, apesar de ele morar numa chácara fora da cidade e que se tornava um pouco difícil para vir. Mas o Juan era muito assíduo, muito dedicado. Um dia ele faltou, domingo de manhã o Juan não veio. Domingo à noite o Juan não veio. O Ricardo não veio. No outro domingo pela manhã o Ricardo não veio. À noite o Ricardo não veio. O pastor Juan falou, eu vou atrás dele. Foi atrás dele e nesse dia estava chovendo muito. E o Juan, o pastor Juan,
chegou com muita dificuldade, muita lama, muita água, chovendo muito. Ele chegou e bateu na porta e o Ricardo abriu a porta e perguntou: o que aconteceu, pastor? O senhor por aqui? Então, Ricardo, o que aconteceu com você, meu irmão? Você não foi mais na igreja, nós estamos preocupados. Você está bem? Como é que você está? Bom, ele contou a história. Pastor, é o seguinte, eu tenho um amigo de infância e esse amigo ele tem me criticado muito pelo fato de eu ser evangélico e ele me irrita muito. Me irrita muito. Desculpa. Me irrita muito. E eu perdi o controle aí numa situação e eu peguei um pedaço de pau e eu terminei machucando esse meu amigo e fiquei muito magoado por tudo que aconteceu e eu acho que Deus não me perdoa mesmo e eu sei que não volto mais para a igreja. Aí o pastor disse: não, irmão, não é assim. Aí discipulou ele, orientou, mostrou como é que a Bíblia ensina sobre o perdão, levou ele a orar e se arrepender. Bom, o Ricardo se acertou, voltou para a igreja, procurou o irmão, acertou-se com ele e acontece que um dia o Ricardo chega para o pastor e fala: pastor, perto da minha casa tem uma igrejinha e essa igreja eu tenho ido lá algumas vezes e eu me sinto muito bem lá. O senhor permitiria eu frequentar lá? Porque fica mais fácil para mim. Para mim está sendo muito difícil ir na igreja, devido à distância e etc. Ele falou: não, irmão, não tem problema, você pode ir. O pastor Juan, ele é pastor da Assembleia de Deus. E essa igreja era da Assembleia de Deus. Era a Assembleia de Deus também. E o Juan foi. E um dia o pastor, tempos depois, o pastor estava fazendo o seu programa, o telefone tocou da rádio, ele atendeu, e alguém falou assim: pastor, o senhor lembra de mim? Quem é você, meu irmão? Falou: eu sou o Ricardo. Ricardo, eu lembro, claro. Como é que você está, meu irmão? Pastor, eu estou muito bem, eu tenho uma novidade para lhe falar. Eu fui consagrado obreiro, sou pastor agora, estou tomando conta de uma congregação, Deus tem abençoado muito a minha vida. E aquilo trouxe uma alegria imensa para o pastor Juan, e eles conversaram e etc, tudo bem. O pastor Juan era um homem de muita oração, ele orava muito. E dias depois ele estava num período de oração e ele teve uma visão. Nessa oração, ele teve uma visão e ele via o Ricardo na visão, e o Ricardo cantava esse hino, Sem Ovelhas. Ele achou muito interessante aquilo e o hino ficou gravado na mente dele. Sem Ovelhas, letra e música. Ele terminou aquele período de oração, pegou um papel e escreveu, e aí surgiu o hino que foi feito na cidade de Luque pelo pastor Juan Romero em 1969. Ele nasceu em 1929, né? E o hino foi feito em 1969. Aí veio para o Brasil e o Oséias conheceu e gravou esse hino que eu quero cantar para vocês, ou com vocês. Você pode cantar comigo aí, né? Tá bom? Eram 100 ovelhas juntas no aprisco, eram 100 ovelhas que o pastor cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, e triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas procura-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao rédeo voltou. Essa mesma história volta a repetir-se com outras ovelhas e
perdidas estão, pois ainda hoje o pastor amado cura suas feridas e as quer salvar. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas procura lá foi. Aí cantou gemendo, tremendo de frio, pois em seus ombros curou suas feridas e ao redil voltou. Aí encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Deus abençoe a sua vida.